E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, tô vindo aqui rapidinho hoje, só para dar uma dica sobre adubação foliar. Na verdade, é um procedimento a mais que eu faço, geralmente naquele procedimento onde grande parte das pessoas já trabalham com adubação foliar, mas que para mim tem tido resultados bem interessantes, certo? Testei em algumas espécies aqui e eu percebi que a coloração das brotações e também a intensidade delas melhorou em uma quantidade bem considerável. Tá legal? Então vamos trabalhar com dois cenários. A adubação convencional foliar, onde a maior parte de nós já trabalhamos, e o cenário 2, onde a gente tem aí essa segunda etapa e que eu acho que é bem interessante. Tá legal? Depois vocês me digam aí o que vocês acharam. Bom, vamos lá. Quando a gente faz a adubação foliar, pessoal, nós temos aqui então aquele adubo que a gente está colocando, né? E a gente vai então colocar sobre as nossas folhas. Tá? Então a ideia é colocar sobre as folhas para que elas possam absorver e então levar para os demais tecidos da nossa planta. Como a gente já explicou lá no vídeo de adubação foliar. O que acontece nesse momento, tá, pessoal? Vejam aqui que nós temos alguns desses átomos e moléculas que foram aplicados, que eles vão acabar sendo absorvidos pela nossa folha e então vão ir aí para os demais tecidos vegetais, que é o que a gente quer, né? Tanto esses átomos quanto moléculas sejam utilizados pela nossa planta e consigam otimizar os nossos resultados. Lembrando que para ele ir para os demais tecidos vegetais, pessoal, e isso está lá naquele vídeo de adubação foliar, o material vai acabar parte sendo absorvido aqui pela superfície da nossa folha, né, pela cutícula, mas grande parte vai ser aí pelos nossos estômatos, que são estruturas que permitem aí uma série de funções, dentre elas a transpiração da nossa planta, e aí acaba que muitos nutrientes acabam entrando em contato com essa água que está saindo pelos nossos estômatos, acaba sendo solubilizado e acaba internalizando aí nesse meio interno da nossa folha. E a partir do momento que ele está aqui nesse meio e também a partir do momento que ele consegue chegar aqui nessas nervuras, e aqui representado na figura e aqui representado por essa parte mais clara, ele vai conseguir passar para os tecidos vegetais, né, para os demais tecidos e junto com o floema para todas as estruturas que forem necessárias para a nossa planta utilizar esses nutrientes. Né? Então, só lembrando desse detalhe aí, para que a gente entenda que parte dos nutrientes vão continuar sobre a nossa folha. Obviamente que ao longo do tempo, alguns deles conseguem passar aqui pela cutícula, mas a partir do momento que a água evapora, eu vou ficar com uma série de átomos e moléculas que vão ficar efetivamente, né, aqui em cima dessa estrutura. Então vejam que esses elementos que estão aqui marcados, né, eles acabam ficando ali. E quando eu venho aí com a minha rega, no momento que eu precisar regar, e isso é uma coisa importante que no bonsai nós temos sempre que lembrar que a rega ela vai ter uma função bem importante, que não é o assunto hoje, mas faz com que a gente tenha que acabar regando com uma quantidade bem generosa de água. Fazendo isso, e para quem tem muita planta principalmente, a gente acaba fazendo muito aí por cima da planta, o que vai fazer com que molhe as folhas, e com isso vai fazer com que aquele material que tinha ficado aqui sobre a superfície, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da nossa folha, acabe sendo então lixiviado, né? Obviamente que alguma coisa que ficar no substrato pode ser utilizada pela planta, né? Isso acontece. Bom, mas o nosso cenário 2, vamos pensar numa segunda situação. Então, o que nós vimos no primeiro cenário, né? Que a gente faz adubação foliar, a planta utiliza o que ela precisa, depois que evapora essa água, reduz a absorção desses nutrientes e muitos deles vão ficar aí na cutícula, na epiderme da nossa planta, da nossa folha, né? E eles vão parar nesse momento ou reduzir muito a absorção, tá legal? E se a gente fizer uma rega aí bem generosa, esses nutrientes acabam sendo levados embora. No cenário 2, o que nós temos, tá? Bom, o início é igual, né? Adubação foliar, os nutrientes vão ficar lá na nossa folha, muitos deles vão, então, estar sendo absorvidos, né, pessoal? Vão chegar lá no meio interno, vão vir aqui nas nervuras, vão ir para os demais tecidos vegetais, como nós falamos, tá legal? E aí que vem o pulo do gato, como diz, né? O que acontece? Se nós, ao invés da rega, realizarmos uma pulverização com água, certo? E essa pulverização não necessariamente precisa ser com esse sprayzinho de mão, isso acaba ficando inviável muitas vezes. Quem tem pouca planta, legal. Quem tem mais planta, eu, por exemplo, tenho esse tipo de... De que é isso? Eu tenho isso aqui na ponta da minha mangueira, né? E ele acaba me permitindo aqui várias possibilidades de saída de água. E uma delas são jatos bem finos, que são uma espécie de uma pulverização mesmo, onde tem gotículas muito pequenas de água e que fazem com que essa água acabe se depositando sobre as nossas folhas, né?
Então, o que, que vai acontecer nesse momento, pessoal? Nesse momento, eu vou permitir, porque eu não estou fazendo uma rega aí com uma grande quantidade de água, eu só estou molhando essas folhas. Então, eu vou permitir que esses elementos que estão aqui em cima se solubilizem novamente em água. E nesse momento, eu permito uma segunda etapa de absorção desses nutrientes pelas folhas, certo? Então, vejam aqui que aqueles átomos, aquelas moléculas que estavam aqui em cima, solubilizaram e aí eles tiveram a oportunidade, mais uma vez, de ser absorvidos pela nossa folha, entrar no meio interno dela, chegar até as nervuras e ir então para os demais tecidos vegetais. Então, chegando até aqui e indo então aí para a nossa planta. Tá legal? Então, pessoal, na verdade é uma dica bastante simples. Eu sei que para muitos não é prático, mas para aqueles que puderem fazer, vocês vão ver que vão ter resultados interessantes. É uma forma de economia, é uma forma de aproveitar melhor os nutrientes e pode ter certeza que os resultados vão aparecer, porque na verdade imagina que tu faz 2 adubações foliares por mês, tá? Se tu conseguir fazer essa segunda etapa, vai virar como se fosse 4 etapas, né? Então, obviamente que a segunda não tem a mesma intensidade da primeira, alguns nutrientes eles são fotossensíveis, outros deles são moléculas que podem ser quebradas, como alguns aminoácidos, né? E a planta não vai absorver naquele formato, mas sim, a gente consegue absorver uma segunda vez e a gente consegue fazer com que essa planta permaneça mais tempo recebendo nutrientes. E isso é bem interessante. Legal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, tá? Eu sugiro bastante que vocês assistam também o vídeo lá de adubação foliar e também quem tem dúvida nessa coisa de átomos e moléculas e tal, tem um vídeo que a gente fez lá, eu e a Andressa, sobre o porquê que adubamos as plantas, certo? E na parte 1, nós falamos bem direitinho lá, a gente explica o que é um átomo, o que é uma molécula, para que eles servem, como que eles são utilizados, tá? E na segunda etapa, a Andressa vem aí com uma explicação bem fisiológica, que é bem legal também, e é um segundo vídeo, tá? Vai estar tanto aqui, vai estar não, está no IGTV, como também está lá no YouTube. Legal, pessoal? Um abração e até a próxima.